Esse lado pessoal, às vezes é bom, para as pessoas ver que não é um mito, né, que as coisas instalou o dedo assim, as coisas aconteceram. Não, tem muita história de trabalho, história de esforço, que passou aperto, teve que tomar decisões difíceis, às vezes até uma decisão que a curto prazo parecia que ia ser ruim para você, mas que no longo prazo, com uma visão maior, como é que a coisa progrediu bem. Então, às vezes eu gosto de trazer um pouco do pessoal por causa disso, né? Porque as pessoas que chegam assim falam assim, não, mas ele sabe tudo. Ele já tinha todo o dinheiro na mão, já tinha todos os recursos, né, que precisava, o dinheiro, já tinha o caminhão, o ônibus, né? E não foi assim. Né? Não foi assim, né? Foi essa história que você tem contado pra gente, essa dificuldade. Cresceu de uma forma que dava para crescer sem organizar direito, depois organizou mais ou menos quando eu compro o primeiro ônibus. Eu comprei, vi ali que tinha uma oportunidade boa, não sabia nem o que fazer direito com aquilo. E depois foi aprender. A empresa cresce também, e depois vem essa organização, né, que você começa a falar, né, que juntou e fez o orçamento, que fez isso, né, e foi desenvolvendo a empresa a partir daí. Então, às vezes, é bom a gente contar um pouco desses casos, porque algumas pessoas falam assim, fazer isso é impossível, é difícil, eu não sei direito, fica sem coragem. Então esses exemplos de coragem, de fazer a coisa certa, né? Sempre fazendo a coisa, procurando acertar, no sentido de fazer o bem, a coisa certa, correta, né? Como é que isso prospera? É claro que tem muita história que não deu certo também nesse meio aí, né? A gente está focando na que deu certo, né? Então. Você lembrou de um ponto importante, né? Eu acho que não é coisa nova de se falar disso, mas a gente aprende muito mais no insucesso do que naquilo que dá certo. O sucesso, ele acaba, às vezes, nos levando para o caminho errado, né? O sucesso, se achar demais, o sucesso nos leva a tirar lições para corrigir a situação do futuro. Nós tivemos muitos casos de insucesso na empresa, no grupo. Tivemos vários, né? Mas também nós fomos abençoados e tivemos, né, muita sorte, vamos dizer assim. Isso aí, e a maioria dos insucessos nossos, nós conseguimos dar um cavalo de pau e transformar um problema numa solução, de um limão numa limonada. Então, o que nos permitiu apagar essa compra, por exemplo, da parte norte da Itapemirim? E oeste também, aqui, Afonso Cláudio, aí Colatina, Linhares, São Mateus, Nanuque, essas linhas todas aqui, né, que foi adquirido em Itapemirim. Mas por que o seu Camilo veio oferecer isso para a gente, né? Podia ter oferecido para outro. Não havia uma relação de amizade, de proximidade com ele. Não, né? É porque aí você remete à questão dos valores. Ele sabia que a gente era de cumprir compromisso, que a nossa família que era, que o meu pai prezava muito essa parte, que isso foi para a empresa, né? Então, isso tem um viés interessante. A gente pode falar um pouco de valores também depois. Mas ela começa, a possibilidade dessa compra começa lá atrás, na década de 60, quando a segunda crise do café, excesso de produção e má qualidade do café e muita fraude no negócio do café, envolvendo inclusive o IBC. O IBC tinha um estoque, né? Ele era um garantidor de estoque e comprava. Nisso aí as pessoas enfiavam escolha, enfiava coisa de má qualidade ali. Coisa de má qualidade, cupim, enfim, quanto é porcaria, né? E nessa fase houve a erradicação na segunda fase. Primeiro foi queima de estoque em Praça Pública, aconteceu em Colatina, queimado o café.
Queimaram o café mesmo? Queimado, café é o excesso de estoque. A segunda crise do café, ela foi partir para a erradicação mesmo, corte dos cafezais. Arrancar o pé do café. Cortar o pé do café. E o IBC pagava o pé cortado. Houve alguma fraude mesmo assim, mas a maioria realmente cortou o café. E isso inviabilizou uma série de linhas nossas de ônibus. Ah, tá, porque diminui o movimento. Porque as propriedades que tinham, às vezes, 4, 5 famílias, e na época da colheita sempre movimentava mais gente, porque quando se pagava as contas na época, era junho e julho. Por quê? Você tinha um movimento do café, você tinha assim, que gerava, ativava, né, outras atividades, né, não só o café, além de trazer muito movimento, ele ativava outras atividades do comércio, né, e correlatos, né. E com isso, é quando o pessoal fazia as compras importantes, inclusive, né. Você comprar um relógio, eu vou comprar na colheita. Tá. Roupa se comprava peças. A roupa de trabalho era comprada peças e também comprava o tecido, chamava peça de tecido. Sei como é que é. E as mulheres na época costuravam em casa, né? E também a roupa de sair era feita em casa, né? Na minha casa era assim. Minha irmã, inclusive, dava aula de corte e costura, né? Tá. E as coisas eram assim. A colheita do café era marcante. Bom, o café erradicado, o que aconteceu? Acabou o movimento de ônibus. Onde tinha 5, 6 famílias, passou a ter um vaqueiro. Nossa. Então, muitas vilas lá no norte ficaram vilas fantasma, né? Porque tinha pouca gente morando. Pecado, né? Que pecado. Aí, o resultado da empresa, a empresa não estava tendo crescimento. Então, meus irmãos começaram a procurar coisas pelo Brasil. O que fazer? Estiveram no Paraná, quiseram botar uma linha, porque Londrina era um ponto de conexão com o Espírito Santo. Londrina? Porque foi muita gente do Espírito Santo para Londrina. Primeiro ciclo, fluxo migratório, aconteceu do Espírito Santo a Londrina, no Paraná. Para mexer com café. O segundo italiano que sabia mexer com café aqui foi mexer com café lá. Para falar de fluxo migratório, então, só para citar de passagem, o segundo fluxo foi para a região onde hoje está Paragominas. Paragominas nada mais é do que associação de Pará, Goiás e Minas. Né? Então, ali foi um fluxo migratório, o segundo fluxo migratório do Espírito Santo. E nessa aí, muitos do Espírito Santo foram. Meu tio Darcy, da casa da família Dalla Bernardina, o Valécio, do Silvestre Coutinho e tantos outros foram para lá para olhar, né? Não só para olhar, mas para se estabelecer e desenvolver. E o Valécio foi para lá, gostou, foi também um primo meu chamado Hélio Dalla Bernardina, foram para lá e gostaram da região e perceberam que havia falta de carne em Belém. O processo de carne ia de avião. Nossa. Tinha um pouco para atender, era mais a base de peixe a alimentação lá, né? Proteína lá. Então, eles viram que tinha um espaço para criar boi. E o Wander, uma vez, viajou para lá de carona num avião cargueiro que levava carne. E ele conta que o avião não conseguia ganhar altitude. Chegou um certo trecho lá, eles começaram a abrir a porta e começaram a jogar quarto de boi na mata. Assim. Nossa Senhora. Que aperto, hein? O Wander falava isso, que ele fez essa viagem e o comandante lá falou assim, esse avião não está ganhando, vou jogar um pouco de boi fora. Melhor o boi do que você, ajuda a jogar aí. Aí, bom, chegaram lá, chegaram à conclusão que tinha espaço, né? Até a mãe do Décio, né? Reclamou que a carne lá estava muito cara, né? E o Valécio já estava nesse processo de implantar um projeto de carne. E o Valécio falou, então, ótimo que esteja caro, né? Aí, então, fizeram duas coisas, né? Criaram um frigorífico, chamava Frigopar,
E o Valécio foi pela empresa cuidar de fazenda, criar fazenda para criar boi, para fornecer para esse frigorífico. Frigopar para levar para o Pará. O Frigopar era no Pará. Já era? Frigorífico do Pará. Né? E, paralelamente, aí o César já estava de volta na empresa, como encarregado da manutenção da Colatina. E a parte seguinte era... A primeira parte era transportar a carne via caminhão refrigerado de Goiás para Pará, quando abriu o Rio Belém, Brasília. A segunda fase já era criar o boi lá na região e fornecer para o frigorífico. Mas essa de caminhão foram seis carretas frigoríficas resfriadas. Não é carreta não, era caminhão longo, que era aquele era o 331, né, o Mercedão. Né? Nossa, E acontece que a promessa do governo não foi cumprida, a estrada não foi pavimentada, a chuva veio e foi destruindo a estrada, os caminhões não aguentaram, o projeto fracassou. Porque eu não conseguia transportar a carne. Aí a empresa perdeu dinheiro no frigorífico, nos caminhões, dos caminhões o Ailton me comprou e botou um motorista para funcionar. Fazer outra coisa? Eu esqueci o nome dele agora. Tem muito amigo do Wander, né? Comprou, para fazer frete. Esses caminhões 331. E o Valécio continuou cuidando das fazendas. Quando foi comprado a Itapemirim, só uma partida de boi foi vendida lá, deu para pagar 29 ônibus à vista. Aí nós começamos um processo de renovação de frota e o que permitiu a deslanchar esse... Foram aqueles bois que estavam... E eles eram uma espécie de caixa, né? Se apertasse, tinha boi para vender. Ou seja, um projeto que deu errado, acabou permitindo uma grande alavancagem do crescimento na parte de passageiro. E outros que foram acontecendo ao longo da história, que a própria carga, quando a gente decidiu sair da carga, que não conseguimos... Águia Branca Carga. Águia Branca Carga. Nós tínhamos um departamento de encomenda. A encomenda ia bem. E fomos agregando coisas até que construímos uma grande empresa de carga. Carga fracionada. Porém, já tinha agregado alguns contratos, distribuição de bebida, Coca-Cola, transporte da CST, autoporte, isso tudo dava na carga. Né? Quando nós decidimos encerrar a atividade da carga, porque não conseguíamos ter resultado, muito problema de assalto, problema de empresas que competiam com empresas que não pagavam imposto, por exemplo. Começa a ter muito problema trabalhista, essas coisas. É uma série de problemas. Isso aqui nós não vamos conseguir ganhar dinheiro com ter resultado com isso aqui não. Vamos parar o fracionado e vamos continuar em outras coisas. O fracionado, para parar, nós levamos quase 3 anos depois da decisão tomada, para escolher o melhor momento. Paramos e pegamos aqueles contratos de logística dedicada e incorporamos a capixaba na época. Criação capixaba, que veio virar... Já tinha o fretamento e começou então, ali nasce a VIX. Logística. Ou seja, o que deu errado na carga, começa uma nova empresa, forma uma nova empresa que está aí hoje para todos verem, né, que é um projeto bem sucedido, graças a Deus, que continue assim, mas resulta de uma coisa que não deu certo. A consolidação da VIX, ela acontece por uma atividade que não deu certo. De novo, né, aproveitar aquele instante ali que seja o boi, fez a compra do Itapemirim, seja esse caso que você vai contar agora da VIX. E alguns outros que aconteceram, né, ao longo da história, né? É isso, nem tudo é acerto, né? Eu acho legal isso, porque nem tudo é acerto, mas como que isso não desanima, né? Como é que isso a gente transforma e vai à frente, né? Eu gostaria de citar, porque eu acho que a gente está com uma conversa assim, sem começo, sem meio, fim, a gente está conversando sem seguir um roteiro, uma organização, mas eu vou abordar um pouco da questão de valores, né? A importância de valores, né? Quando eu recebi uma homenagem lá em Verona, pela Câmara de Comércio, né?
eles homenageiam anualmente pessoas que representam bem a província de Verona, em Verona ou fora de Verona. E aquele ano me indicaram um descendente de veronês fora de Verona que fiz parte, né, foi lá receber essa homenagem. Né? E eu falei isso no meu discurso, que infelizmente eu achei que não era importante naquela época. Sei qual que é o conteúdo, né? Mas o discurso, propriamente dito, eu não tenho mais comigo. Tá. Mas eu lembro que eu falei uma coisa lá, né? Quando meus avós saíram daqui, que eram trabalhadores braçais lá, diaristas, né? Em Verona. Em Verona, numa fazenda de Verona, num lugar chamado Casalino, que é um distritozinho bem pequeno, não é distrito não, é uma fazenda, propriamente dito, com as construções em torno da fazenda. Quando meus avós saíram de lá, eles levaram para o Brasil na bagagem sementes, ferramentas, assim, disposição para vencer desafios, determinação, mas levaram, sobretudo, valores daqui e a fé cristã, além de respeito às pessoas, né, com quem eles lidavam. Então, isso foi importante no desenvolvimento do nosso negócio no Brasil. Isso é um discurso que se aplica hoje em dia, né? Eu posso dar exemplo disso, porque foi importante isso, né? Meu papai, ele tinha essa visão comunitária, né? Como eu falei, ele era um ponto de encontro. Estou fazendo um link lá com aquela parte da conversa, né? Nossa casa era um ponto de encontro daquela micro-região ali. E quando foi sentida a necessidade de se colocar energia elétrica, a prefeitura não quis colocar, a empresa de energia não via interesse, porque economicamente não era um bom projeto, então eles se juntaram em 3 e instalaram a rede de energia. Cada um tirou poste na sua propriedade, escolhia uma boa madeira, né, para fazer o poste, e plantaram a posteação, pagaram pela implantação da energia, doaram para a prefeitura, onde cada um depois pôde ligar a energia em sua casa. Né? Essa é uma visão comunitária, né, que pouco se fala nisso, mas na época foi um grande esforço deles, né? Colocar uma rede de alta tensão. Ali na região, né? Colocar uma rede de alta tensão aí, sei lá, de 10 quilômetros aproximadamente, né? Para eles foi um esforço enorme, que eram pessoas que viviam da propriedade, depois já nesse comecinho, já com outras atividades, né? Mas ainda era um período difícil. Né? Mostra o espírito, né, de colaboração dele e dos vizinhos dele. Né? Mas de organizar ali e tal, de puxar, de estimular. Aí você fala assim, mas qual a importância que tem o valor no negócio? Se não tivesse os valores do seu Carlinhos, da minha mãe, né, e que ele passou para a família, e que a gente vê que a nossa equipe pratica, né, faz as coisas imbuídas desses valores que a gente aos poucos vai passando, né? Teve um episódio que, como eu disse, lá em casa era muito movimentado, né? O Wander tinha uma faixa de 15 anos de idade, mais ou menos, e estava com o papai, e chegou um cidadão lá com um caminhão de tecidos. Isso, já estou fazendo um link com aquela questão da compra, da época da colheita, né? Era um mês de junho para julho, né? Frio, né? E ele falou que ia vender aqueles tecidos, né? O pessoal que estava fazendo a colheita de café, e que queria um lugar para guardar o tecido. Essa história eu já contei, mas acho que não custa nada repetir, porque é uma história importante, né? O cidadão pediu um lugar lá, que tinha um espaço para ele deixar a carga dele de tecido guardado, porque ele ia sair com um caminhão vazio procurando os clientes dele lá para vender, os fregueses, né, para vender. Aí, passado 2 dias, ele voltou e o Wander estava com o papai, o seu Carlinhos. Ele chegou lá, o papai não estava o Wander, que tinha assistido
a entrega da mercadoria. E pediu para pegar a carga. Para pegar é sua, né? Para pegar. Aí, no dia seguinte, ele voltou lá, querendo pegar a carga de novo, com o papai. Eu falei, mas você pegou ontem com meu filho? Não peguei. Pegou, não pegou. Eu, na minha nota fiscal, tem aqui a sua assinatura que eu entreguei. E você não tem a assinatura que eu peguei de volta. Aí a nota fiscal tinha lá o valor da carga. Você vê que foi feito já... Foi armado. Foi armado, né? E ele fazia as coisas para contribuir. Só para dar um exemplo, com esse negócio do café, o pessoal descia pela estrada de ferro de Doramino, em Colatina, e saía a pé, subindo para o lado de Pancas, procurando emprego. E era interessante que eram pessoas que vinham do Nordeste, né, de Sim Valadares, vinham de Pau de Arara, de Sim Valadares, pegavam o trem para Colatina. E o primeiro lugar que eles, um dos primeiros lugares que eles paravam era lá em casa, era no entardecer, porque o trem chegava em Colatina às 4h15. Tá, temos de caminhando ali. Caminhando, pedindo emprego, não tem, mas você pode dormir aí. Dava um prato de comida, o sabão está aqui, o córrego está lá para tomar banho, e um canto lá para dormir. Um alojamento lá dos tropeiros, né? E sempre tinha algum espírito de povo no meio que ainda roubava dos outros lá, né? Estava lá trabalhando. Aí no dia seguinte dava o café e falava, agora você pega a estrada e vai procurar trabalho que você vai achar aí para cima, que tem muita gente precisando, né? Então era nesse contexto aí, né? Uma outra coisa que eu posso contextualizar também é que o gado vinha tocado de Carlos Chaga na nuca pela estrada, até Campos, onde era embarcado de trem para o Rio de Janeiro. E lá em casa era um pernoite necessário, porque só podia passar com gado na ponte do Rio Doce entre 2 e 4 horas da manhã. Porque interrompia, geralmente era um comboio de 1.500 cabeças de boi, né? Interrompia tudo e fazia uma sujeira na cidade, né? Chega o cidadão com os tecidos, coloca lá a guardar para pegar, aí o que ele faz? Ele vai para a cidade, na delegacia, e faz uma queixa, crime contra o papai. Tinha roubado o tecido dele. Deu lá X mil dinheiro de tecido e ele não devolveu. Aí, como o juiz conhecia as pessoas da cidade, né, do interior, falou com o tio Dionísio, tal, que era conselheiro, né, o tio Dionísio da Bernardino, falou assim, ó, seu Carlinhos é um homem de bem, mas está encrencado aí, porque tem uma queixa, no processo foi parar no juiz, né? Tem um papel aqui. Que ele vai ter que pagar essa dívida, não tem como dar uma sentença que não seja contra ele. Aí o tio Dionísio falou com o papai e falou assim, olha, você está encrencado aí, você vai precisar de um bom advogado. Ele ficou pensando, mas qual advogado? Ele contratou o Dr. Curry e ficou sem notícia, né? O Dr. Curry sumiu. Cadê o Dr. Curry? Aí no dia da audiência, ele foi para lá, né? Para saber como é que... A audiência de conciliação antes da sentença, fazer, né? Antes da sentença do juiz. Aí o juiz perguntou ao distinto lá, né, o dono do tecido lá. O tecido, falou assim, o que você quer? Eu quero receber o que está na nota aqui, que ele sumiu com o meu tecido. E virou para o advogado do papai, o doutor Curry, né, e falou, e o senhor, o que o senhor tem a dizer? Ele falou assim, ele pegou a petição, o cara tinha qualificação dele, né, ele era do interior de São Paulo, não sei se era São José do Rio Preto. O advogado foi lá pesquisar a vida do cara e descobriu um monte de processo de estelionato dele. Entendeu? O doutor Curry então voltou no lugar de origem dele. E lá tinha um mandado de prisão contra ele. Tinha o documento próprio disso, uma precatória, não sei, um documento de prisão contra ele. E o advogado conseguiu pegar tudo isso e chegou lá na hora do depoimento e falou assim, o senhor tem uma decisão muito difícil para dar sentença do senhor. O senhor tem um vagabundo documentado e do outro lado um homem de bem sem documento.
O cara se aspou todo, né? Ele falou, não, você tem uma lista, né, de coisas aqui, ó. Estelionato, e aqui tem mandado de prisão. Mandado de prisão contra você aqui. E o juiz prendeu o cara. Prendeu ele na hora? Prendeu na hora. Porque ele dá uma desperta e ainda saiu preso. Ou seja, em condições normais, o juiz não vai procurar a pessoa, mandar recado, você está com um problema aí, né? Conheço a pessoa, né? Ou seja, mais uma vez a gente repete aqui, né, a importância dos valores, né? Os valores. Construir essa história, né? Para as pessoas perceberem isso, esse legado que a gente vai deixando aí. Que bom, doutor. Vamos voltar para cá, que o tempo já foi muito, te agradeço muito o tempo do senhor aqui. Mas assim, olhando o Grupo Águia Branca hoje, também com praticamente 18 mil pessoas, espalhado no Brasil todo, uma empresa de muito respeito, né? Assim, de grandes conquistas e muito respeitada, né? Onde que a gente vai, a gente tem muito orgulho de falar sobre da Águia Branca, trabalhando na Águia Branca, porque as pessoas nos recebem e reconhecem esse valor todo, muito bonito. Mas a gente olhando para frente assim, doutor, como é que o senhor vislumbra? Para onde que a gente vai? Como é que o senhor vê de futuro para a gente? Eu penso que nós estamos preparados para um crescimento, assim, cada vez percentualmente maior. Eu vejo baseado na equipe que nós estamos conseguindo formar, né? Porque, como eu disse, ninguém faz nada sozinho. Não adianta. No passado, você tinha uma pessoa que era o líder, ele ditava as ordens tinham que ser cumpridas. Exatamente. Se tivesse errado, ia dar errado, né? E hoje nós nós desenvolvemos um negócio onde as pessoas têm uma participação muito ativa. Verdade. O próprio comando da empresa é um comando de colegiado, onde a margem de erros fica sempre cada vez menor, né? E conversa mais entre as pessoas. Se você olhar no cenário onde, não vou aqui citar nomes, mas pessoas que ficaram no comando, não tiveram assim o espírito, né, de delegar, de criar sucessão, né? As pessoas que ficaram agarradas ao posto tiveram uma curva de crescimento que no passado era assim, às vezes fazia isso e a pessoa conseguia, vinha depois, dava o looping e continuava. Hoje as coisas mudam muito rápido, você vai numa curva de crescimento, quando começa assim, se você não fizer a flexão dessa curva, o negócio vai para o buraco, né? Muito rápido. As coisas acontecem com uma rapidez muito maior, então é preciso que a gente esteja muito atento a isso, na preparação cada vez mais a preparação da equipe assume um papel muito importante. Onde eu acho, né, sempre fui dessa opinião, se você quer na empresa crescer, prepare seu substituto. Já vimos isso no passado, pessoas que se agarraram ao cargo tinham uma visão muito focada naquilo que fazia e não tinham uma visão 360 graus do que estava acontecendo em volta. Entendeu? Uma vez aconteceu isso na empresa, dentro da maior crise, era uma pessoa que não tinha sido formada no nosso quadro, veio de fora, selecionado com um headhunter aí, né? Veio uma pessoa pintada de ouro. Assim, desconectado com a nossa empresa, né? E a gente discutindo uma crise que a gente estava vivendo, esse plano econômico maluco, né, que a prestação subiu 60% do financiamento do mês para o outro, e ele veio com uma proposta de benefício, assim, dar um carro para cada gerente, dar um plus, enfim, um crescimento que ia dar na folha lá de, tipo assim, 3%. Assim, você está fora do contexto aqui, nós estamos discutindo como enfrentar a crise. Mas se a gente motivar as pessoas, vai ficar mais fácil para vencer aqui. Não é nem assim que se motiva, né? Não é assim que se motiva. Então, tirando a pessoa do contato com a realidade, né? Então a pessoa um caso típico de uma pessoa que não estava tendo conexão. A equipe estava disposta até a sacrifício, né? De abrir mão de alguma coisa para passar aquele momento. Era um momento, assim, a gente sabia que era temporário, que depois saía lá na frente, né? Porque uma coisa é o seguinte, desde que eu me entendo por gente aqui dentro da empresa,
aqui fora da empresa, em casa, nós nunca tivemos um dia de atraso, assim, que nós não deixássemos de cumprir um pagamento, compromisso. Nunca ouvi falar isso dentro da empresa. Verdade. Nunca ouvi. Não sei esqueceu lá, esqueceu, fulano, um erro de alguém aí e tal. Acontece. Mas propositalmente não pagar cumprir um compromisso, isso eu não me lembro, né? Em 79, quando nós tivemos aquela enchente grave que paralisou a empresa quase toda, eu morava dentro da garagem nessa época, era muito triste ver os ônibus todos parados lá, o pessoal sentado. Verdade. Era uma crise. Eu fui os fornecedores principais, né? A ESSO, na época, que era de combustível, a Colatinense, que fornecia Goodyear para nós, pneu. E pedi prazo, né? Falei, olha, eu não sei se vamos, pela primeira vez, deixar de cumprir o pagamento. Uma coisa que eu tenho que pagar funcionário. Nós já tínhamos um Seneca, um avião bimotor na época, né? Aí a ESSO me deu 2 meses de prazo de cara, a Colatinense também. Falei, não, prazo se você quiser aqui, não tem problema não. Falei, não, eu vou precisar de 15 dias só. Aí mandamos o pagamento dos funcionários de avião. A gente podia, não vamos pagar o funcionário, né? Vamos pagar o fornecedor, né? Cuidar da família das pessoas. Então foi nesse momento de crise, quando mais está precisando de dinheiro, né? Então mandamos o avião Linhares São Mateus Nanuque, pagar o norte, né? A gente aproveitava e enchia de água mineral, tinha lugar que tinha problema de água por causa da enchente, né? Cumprimos, mas nunca deixamos pagar os funcionários por falta de dinheiro, nunca deixamos de pagar. Se não tivesse, ia a banco. Então, ao longo da nossa história, esse é um dos compromissos que nós levamos a sério, né? Bem como com fornecedores. Muito legal, tudo isso. E como é que isso vai construindo, né? Como é que isso vai permeando com as pessoas e a gente vê esse espírito, né? Quem está lá dentro hoje, trabalhando, dando continuidade a tudo isso que foi feito, a gente percebe. Mas, doutor, assim, muito obrigado, você não tem como agradecer. Eu te pedi assim, para essa turma nova que está chegando, né? A gente tem sempre cheio de funcionário novo, gente que está chegando na empresa. Que conselho que o senhor daria para eles? Que dica que o senhor daria, assim? O que o senhor falaria para eles aí? Bom, primeiro que o nosso grupo é um grupo muito diversificado, com atividades bem diferentes. Foram identificadas aí no planejamento 26, né? Assim, atividades importantes, né? E até tem um conhecido nosso que falou assim que jamais trabalharia na Águia Branca. Que dá muito trabalho. Verdade. Mas compraria as ações que a empresa fosse vender. Legal. Que acredita na gente. É um lugar que ele não trabalharia, mas acredita na gente. Então, eu diria o seguinte, procure entender os valores da empresa, conhecer a história, né? Entender que as coisas não são fáceis, né? Nosso grupo é um grupo de muito trabalho e sempre procurar ter um olhar mais aberto, procurar enxergar o grupo como um todo. Colaborar com setores da própria empresa onde atua, bem como de outras empresas do grupo. Às vezes você vê uma pessoa interessada em comprar um carro, por exemplo. Isso aqui não é da minha área, eu trabalho em ônibus. Não custa nada, né? Eu conheço um fulano lá, até dar um telefonema para ele. Eu mesmo sou procurado muitas vezes, eu quero comprar um carro, indica alguém para conversar. Às vezes a pessoa quer uma referência, né? Exatamente. Ele não quer ser recebido como um estranho, ele quer que... eu conheço fulano, é uma pessoa séria, né, e tal. Então, ter essa visão de grupo e não olhar só para o ponto de onde ele está trabalhando, né? Só para a mesa de trabalho dele. Porque muitas vezes o crescimento dele pode acontecer em outras direções, para outras empresas. Quantas vezes isso já acontece na empresa hoje? Você trabalha na divisão de logística e de repente você é requisitado para a área de comércio, bem como o contrário, né? Você está numa divisão de comércio, vai contribuir lá na área de logística, porque as expertises que a pessoa desenvolveu são adequadas àquela nova área, né? Então, ao invés de se procurar gente fora,
Porque é muito melhor que se desenvolva pessoas dentro de casa. Quando nós, às vezes, temos essa dificuldade de encontrar pessoas dentro de casa, que nós precisamos de buscar fora, é sempre um processo mais trabalhoso, mais complicado, porque a gente sabe do risco de integrar essa pessoa. Já aconteceu no passado, de você trazer pessoas altamente competentes, como esse que eu citei de recurso humano, pessoa da top, né, na especialidade dele, porém não se afinou, não deu certo. Né? Então, é preciso que se prestigie a prata da casa. Isso vale para quem está começando e vale para quem está já em cargos aí de diretoria, de gerência. Né? Procurar prestigiar a prata da casa e procurar também dar oportunidade para essas pessoas desenvolverem. Falta, muitas vezes, a oportunidade. E a missão de quem dirige, de coordena um grupo, ela a principal, no meu ponto de vista, é de ensinar. Ensinar não quer dizer o beabá daquilo que ele está se tratando. Ensinar como visão de um modo mais amplo. Né? Até muitas vezes, né? Você está precisando de atividade física. Às vezes o cara está lá acomodado, não consegue produzir, porque ele fica muito sedentário. Né? Está perdendo energia, vigor. E a pessoa precisa desenvolver todas as dimensões da sua saúde. Né? Ela precisa desenvolver a parte física, a parte intelectual, mental, espiritual. A pessoa saudável é aquela pessoa que consegue estar bem em todas as dimensões. Não adianta ser um cara bombado aí, né? Cheio de músculo, e no resto está descuidado. Né? Exatamente. Te agradeço muito de coração, assim, falei outro dia com o Rigo, né? Da minha satisfação, do meu prazer de trabalhar com vocês há tantos anos, porque assim, me alinho muito com esses princípios e valores e o quanto que vocês foram importantes para mim e para tantas outras famílias e tantas pessoas e para a sociedade de uma forma geral. Então, assim, eu te agradeço, assim, pelo menos no meu nome, da minha família e das pessoas que estão próximas. Muito obrigado por tudo isso que estamos conseguindo construir juntos aí. E se Deus quiser, vamos continuar construindo muito mais coisas. Amém. E abrindo oportunidades, gerando emprego, riqueza para o país, né? E eu sou um otimista, apesar de viver muitas crises, né? E muitas delas geradas na área política, principalmente, que gera consequência econômica. Eu sou um otimista. Eu acho que nós estamos ainda aprendendo a conviver com a democracia e nós vamos sair bem lá na frente. Somos novos, né? Politicamente é um país novo ainda. Uma das coisas que eu coloco nas minhas orações toda noite são esse é um dos temas, né? Primeiro, entender que a Terra é um planeta, né, onde todos temos que conviver, né, com as nossas diferenças e as nossas semelhanças. Né? E isso é difícil para as pessoas entenderem, daí a origem das guerras. Né? A outra é para que o país consiga construir, né, um Brasil melhor, né, menos desigual, que seja bom para todos nós. Né? Sei que é pedir muito, mas eu peço toda noite. Isso, que bom. Eu sou um otimista, afinal de contas. Então, e a prova, né? Graças a esse otimismo que conseguimos construir isso tudo. E não esquecendo, pela nossa equipe, pelos nossos motoristas que correm risco diariamente. Né? E cuidar das pessoas. E sou atendido, graças a Deus. Amém.